Olá pessoal, meu nome é Elcio, sou professor de Direito e nós estamos aqui conversando sobre direitos reais, direitos das coisas. Hoje a gente vai tratar do penhor. O que é penhor? Penhor é um direito real sobre coisa alheia em garantia. Penhor é um direito real sobre coisa alheia em garantia. Como funciona o penhor? Ele é útil? Ele é muito útil, ele é muito utilizado no Brasil. As agências bancárias, eminentemente a Caixa Econômica Federal, utiliza muito o penhor como forma de garantia dos mútuos, do empréstimo de dinheiro que ela faz todos os dias. Afinal de contas, banco vive eminentemente de emprestar dinheiro a juros, né? Os juros é a remuneração pelo capital. Como é que funciona então esse penhor? Uma pessoa procura um banco ou uma pessoa qualquer e contrai uma obrigação. E como forma de garantia do adimplemento, como forma de garantia do cumprimento da obrigação, ele entrega para o credor, que agora passa a ser chamado de credor pignoratício, um bem móvel. Então anote, o penhor normalmente recai sobre bens móveis. O credor com penhor chama-se credor pignoratício. E o devedor que deu a coisa como garantia, transferiu a posse da coisa móvel para o credor, passa a ser chamado de devedor pignoratício. Então, o penhor se perfectibiliza com a tradição, ou seja, com a entrega do bem imóvel das mãos do devedor pignoratício para as mãos do credor pignoratício. Professor, existem bens imóveis que podem ser empenhados ou apenhados? E aqui eu faço uma observação. Não confunda penhora com penhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Penhora é um instituto de direito processual. Um bem que está sob penhora está penhorado. Penhor é um instituto de direito civil. E um bem que está sob penhor está empenhado ou apenhado, ok? Então, professor, existem exceções, existem bens imóveis que podem ser empenhados? A resposta é sim, nos penhores especiais. Quais são os penhores especiais? O penhor agrícola, industrial, mercantil e o de veículos. O penhor agrícola, industrial e mercantil são especiais por dois motivos. Primeiro, eu acabei de falar, porque podem recair sobre bens imóveis. Então, bens imóveis que guarnecem uma fazenda, um curral, um silo, é um bem imóvel por acessão e ele pode ser empenhado. A indústria, o maquinário que está junto ao solo de uma indústria, pode ser empenhado? Pode, é um penhor industrial. E o penhor mercantil para comércio, os bens que guarnecem o comércio, a loja, a construção, pode ser empenhado? Pode, é um penhor mercantil. São três penhores especiais. Por que são especiais? Porque recai também sobre bens imóveis. E dois, porque não se perfectibiliza com a tradição, se perfectibiliza com o registro. Por quê? Porque o bem empenhado nos penhores especiais, do penhor agrícola, industrial e mercantil, fica na posse do devedor pignoratício. Repito eu, por que esses três penhores, agrícola, industrial e mercantil, são chamados de especiais? Por dois motivos. Primeiro, que pode recair sobre bens imóveis e que o bem empenhado fica na posse do devedor. Ao contrário do penhor normal, do penhor ordinário. O penhor ordinário, eu já disse e repito, recai sobre bens móveis e o bem empenhado fica na posse do credor pignoratício. No penhor ordinário, ele se perfectibiliza com a tradição, com a entrega da coisa do devedor pignoratício para o credor pignoratício. Qual que é a origem do penhor? O penhor ele pode ser legal ou convencional. O penhor legal é aquele que tem origem na lei. Daqui a pouco eu falo sobre ele é pouco importante. O penhor normalmente se perfaz com a vontade das partes. O devedor procurando um credor e fazendo um contrato.
um contrato de multa, um contrato de qualquer natureza obrigacional, que vai ter como uma garantia uma coisa, uma res. Por isso que é uma garantia real, esse é o penhor convencional. Então o penhor pode ter origem no Código Civil, chamado de penhor legal, daqui a pouco eu falo sobre ele, e o penhor, normalmente, é o penhor convencional, tem origem na vontade das partes. É importantíssimo que seja formalizado o penhor. O penhor tem que ser solene, ou seja, um contrato que tenha uma cláusula adjecta de penhor, que tenha uma cláusula com garantia de penhor, tem que ser um contrato escrito, Ele pode ser tanto por um instrumento público, escritura pública, mas pode ser por documento particular também. Agora, ele tem que ser levado a registro, né, nas situações dos penhores especiais, agrícola, industrial e mercantil. Por quê? Porque eu já disse que nos penhores especiais, o bem empenhado fica na posse do devedor. Para dar publicidade, tem que registrar. Mas, fora isso, não precisa de registrar, não. Basta fazer um documento, né? O documento pode ser, inclusive, particular, onde vai ter a especificação do bem empenhado, que normalmente são joias. Mas pode ser uma vaca, igual já caiu na prova da OAB, pode ser, sei lá, uma cadeira, uma roupa cara, né? Mas, normalmente, os bens empenhados são joias. Por que joias, professor? Porque joia ocupa pouco espaço e vale muito dinheiro. Um credor pignoratício nem sempre tem um galpão ou um curral para guardar uma vaca ou cadeira, sei lá o que, né? Então, normalmente, os penhores são feitos por bancos e o banco não tem grande espaço, então ele quer joias, ocupa pouco espaço e vale muito dinheiro. São os bens móveis de maior valor ou pedras preciosas, coisa que o vale, ok? Ele é um direito real. Se ele é um direito real, ele tem oponibilidade erga omnes e poder sequela, como qualquer outro direito real. Vale dizer, o credor pignoratício, ele dorme tranquilo, porque ainda que o devedor morra, ainda que o devedor dê calote, inadimpla, o que está garantindo a obrigação não é uma pessoa, e sim uma coisa. E aquela coisa empenhada, que está servindo de garantia, pode ser escutida em caso de inadimplemento. Então, chegou na data do vencimento, o devedor pignoratício não adimpliu, o que o credor pignoratício vai fazer? Contratar um advogado, mover uma execução ou uma ação de cobrança, pedir para o juiz penhorar o bem empenhado. Repito, penhorar o bem empenhado. Né? Depois de penhorado, se o devedor insistir em inadimplir, esse bem que agora está empenhado e penhorado vai ser levado para um leilão e com o valor da arrematação vai ressarcir o prejuízo sofrido pelo credor. Eu sei, amigos, desde já eu advirto que eu sei, que a Caixa Econômica Federal, por exemplo, existe uma regulamentação própria que dispensa a execução judicial. Ela pode fazer uma execução extrajudicial daquele bem empenhado. Então, se alguém pegou dinheiro emprestado na Caixa Econômica Federal, empenhou joias e inadimpliu, o que a Caixa Econômica Federal vai fazer? Ela mesma, sem advogado, sem juiz, ela marca um leilão, né? Põe essas joias para o leilão e com o valor auferido da arrematação, ela vai se ressarcir do prejuízo que ela teve diante do inadimplemento. Se sobrar dinheiro com a venda das joias, com o leilão das joias, devolve para o devedor, né? Normalmente não sobra, mas é possível sobrar. Se sobrar depois da Caixa se ressarcir de todo o valor emprestado, juros, multas e várias outras coisas, ela devolve para o devedor pignoratício o dinheiro que sobrar. Lembrando, é proibida a cláusula comissória, artigo 1434. É proibido o pacto comissório, artigo 1434. O que é a proibição da cláusula comissória ou do pacto comissório? Imagina que o credor pignoratício, em comum acordo com o devedor pignoratício, ambos queiram, lá naquele instrumento onde se formalizou o penhor, colocar uma cláusula assim: se o devedor inadimplir, o bem ora empenhado passa a ser de propriedade do credor pignoratício automaticamente como forma de adimplemento. Essa cláusula é nula, essa cláusula é proibida, chama-se doutrinariamente de cláusula comissória. Repito eu, o que é a cláusula comissória? É uma cláusula que prevê
que se o devedor pignoratício inadimplir, o bem empenhado passa a ser imediatamente, após o vencimento da dívida, de propriedade do credor. Isso é proibido, artigo 1434. Nada obsta, amigos, nada proíbe que após o vencimento da dívida, o credor e o devedor, de comum acordo, estabeleçam uma dação em pagamento. Então, venceu a dívida, o devedor pignoratício procura o credor pignoratício e fala assim: olha, não te paguei, né? Tem um bem meu com você, tem um bem empenhado com você. Você quer se tornar proprietário dele e, por consequência, dar por quitar da minha dívida? Se o credor quiser e se o devedor também quiser, se ambos quiserem, após o vencimento da dívida, é permitida essa dação em pagamento, né? Dação em pagamento é a entrega de uma coisa como forma de quitação de uma dívida em dinheiro. É um pagamento indireto. Isso é possível? Repito eu, após o vencimento da dívida e caso devedor pignoratício e credor pignoratício, ambos, de comum acordo e espontaneamente, queiram. Informação importantíssima. Princípio da indivisibilidade pignoratícia. Se eu vou a um banco, por exemplo, pego lá 100 mil reais emprestado e empenho 10 joias, 10 anéis, por exemplo, 10 anéis que juntos extrapolam a 100 mil reais, empenhei esses 10 anéis, chegou na data do vencimento, eu paguei 90% da dívida, eu paguei 90 mil reais, não me dá o direito de exigir do credor pignoratício a devolução de 90% dos bens. Isso chama-se indivisibilidade. O que é o princípio da indivisibilidade? Se você empenhou 10 joias, o devedor vai ficar com as 10 joias, vai reter as 10 joias até o pagamento total da dívida. Repito eu, o pagamento parcial não importa em devolução parcial dos bens empenhados. Artigo 1433, inciso 2. Repito eu, o credor pignoratício tem o direito de retenção total de todos os bens empenhados até o pagamento integral da dívida. Enquanto o devedor não pagar tudo que deve, todos os bens continuam na posse do credor. Portanto, ainda que o devedor pague parcialmente, o credor não está obrigado a devolver para o devedor pignoratício parte dos bens empenhados. Ok? Mais informações importantes. Quando o devedor pignoratício entrega para o credor pignoratício o bem empenhado, o credor pignoratício passa a ser depositário do bem, ou seja, o credor pignoratício tem a obrigação de cuidar do bem com todo zelo, com todo carinho, né? A gente sabe que a principal obrigação de um depositário é cuidar da coisa como se fosse sua. Bom, se ele passa a ser depositário do bem, ele passa a ter a posse direta do bem. A posse indireta e a propriedade, obviamente, são do devedor pignoratício. Mas a posse direta do bem é do credor pignoratício. Se ele tem a posse direta, ele pode fazer uso das ações possessórias para defender a sua posse. Portanto, se alguém esbulhar o credor pignoratício, ele pode ajuizar a reintegração de posse. Se alguém turbar o credor pignoratício, ele pode ajuizar a manutenção de posse. Se ele for ameaçado de turbação ou ameaçado de esbulho, ele pode fazer uso do interdito proibitório. Repito eu, o credor pignoratício é depositário do bem empenhado, ele tem a posse direta do bem empenhado e, portanto, ele pode manejar as ações possessórias contra quem lhe importune na sua posse. Ele, inclusive, tem o dever de fazer isso, ele tem que cuidar da coisa como se fosse sua. Perguntinha que me fazem sempre, sobretudo quando os alunos gostam de direito penal, né? Professor, o devedor pode alienar o bem empenhado? Não, ele não pode alienar o bem empenhado.
Até porque é muito difícil dele alienar. Se é um bem imóvel, a gente sabe que a alienação dos bens móveis ocorre com a tradição. Como é que ele vai fazer a tradição se o bem empenhado está nas mãos do credor? Agora, se ele alienar, no caso, por exemplo, dos penhores especiais, porque nos penhores especiais o devedor pignoratício fica na posse do bem, qual que é a consequência jurídica? Além de ser um ilícito civil, é um ilícito penal. Artigo 171, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, chamado de defraudação de penhor. O crime de defraudação de penhor consiste quando um devedor pignoratício aliena o bem empenhado sem o consentimento do credor. Ele não pode fazer isso, né? É claro que não, afinal de contas, aquele bem está garantindo um adimplemento. Ok? Como é que normalmente se extingue o penhor? Com o pagamento. Pagamento, lembrando sempre, né? Os leigos pensam que pagar é entregar dinheiro. Para nós que estudamos direito, não. Pagar é adimplir. Pagar é cumprir uma obrigação, né? Pagar é cumprir uma obrigação. Quando o devedor paga o credor, quando o devedor adimple, ele vai chegar para o credor pignoratício e falar assim: devolve meus bens empenhados. E o credor tem a obrigação de devolver os bens empenhados. Inclusive, se o credor não fizer isso, é um ilícito civil muito grave, né? Vai ter que ser verificado se houve culpa, se houve dolo do credor. E qualquer prejuízo que o devedor pignoratício tenha, o credor pignoratício vai ter que ressarci-lo, né? Professor, imagine você, como caiu na prova da OAB, que se empenha uma vaca. É algo muito raro. Se empenha uma égua. E durante o tempo do penhor, essa égua ou essa vaca vem a parir um bezerro ou um potro. O credor fica na posse do bezerro e do potro? Resposta: sim, sim. O credor tem o direito de posse dos frutos do bem empenhado. Se está empenhado dinheiro e esse dinheiro gerar juros, o credor fica na posse dos juros. Se está empenhado uma vaca e parir um bezerro, o credor fica na posse do bezerro. Professor, mas as despesas que ele tem? As despesas que o credor tiver serão, inclusive, cobradas do devedor também, né? O credor tem o direito de cobrar do devedor essas despesas que eventualmente ele tiver com a guarda e conservação do bem empenhado. Professor, e se essa vaca, essa égua estiverem doentes, estiver na iminência de morrer, o que o credor faz? O credor pede para o juiz uma alienação antecipada do bem empenhado. O juiz autoriza e o dinheiro oferido com a alienação do bem empenhado fica depositado. Quando o devedor adimplir, o credor devolve esse dinheiro, que houve uma subrogação, houve uma substituição, para o devedor pignoratício. Então é possível uma venda antecipada do bem empenhado? Sim. Quando? Quando o credor provar para o juiz que é necessária essa venda antecipada, como, por exemplo, no caso de iminente perecimento. Ok? Credor, devedor. O devedor foi procurar o credor e adimpliu. O que o credor tem que fazer? Devolver o bem empenhado com os respectivos frutos. Então, se aquela égua pariu um potro, o devedor adimpliu com a sua obrigação, o que o credor tem que fazer? Devolve a égua mais o potro. Professor, o devedor inadimpliu. O que o credor vai fazer? Em regra, contratar um advogado e mover uma cobrança contra o devedor, pedir a penhora do bem empenhado, levar para um leilão, alguém vai dar um lanço chamado de arrematante e com o dinheiro da arrematação vai se ressarcir. Lembrando, eu já disse aqui, eu sei que a Caixa Econômica Federal não precisa de contratar um advogado. Ela pode fazer um leilão extrajudicial. Mas fora essa hipótese, tem que promover uma execução judicial. Com o dinheiro da arrematação, o credor pignoratício se ressarce dos prejuízos que teve, tanto a dívida original, multa, juros, correção monetária, o que for. E se sobrar dinheiro, como eu já disse, devolve para o devedor. Professor, como é que se extingue o penhor? Se extingue normalmente com pagamento. Se for registrado o penhor, agrícola, industrial, mercantil, tem que ser averbada a extinção, porque, afinal de contas, para o povo ficar sabendo que o devedor adimpliu para dar
publicidade. Segunda forma de extinção, com o parecimento da coisa. Se o bem dado em garantia não existe mais, a garantia não existe mais, incumbe ao credor entrar em contato com o devedor e pedir uma subrogação, pedir uma substituição, pedir para o devedor empenhar outro bem. Com a confusão, o que é confusão? Eu não estou dando aula de direitos reais sobre coisas alheias. Se o credor adquire a propriedade do bem empenhado, se o devedor pignoratício aliena para o próprio credor pignoratício o bem empenhado, vai extinguir o penhor. Por quê? Ele vai ter uma garantia sobre um bem que é dele mesmo? Não faz o mínimo sentido. O direito real sobre coisa alheia impõe que uma pessoa seja proprietária e outra pessoa seja o titular do direito real sobre coisa alheia. Portanto, o que é confusão? Confusão é quando se funde em uma só pessoa as duas qualidades, de proprietário e de titular de direito real sobre coisa alheia. Se o credor pignoratício adquire a propriedade do bem empenhado, o penhor se extingue pelo fenômeno da confusão. Agora, amigos, vamos falar, ainda que superficialmente, sobre os penhores especiais. O penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, né? O penhor rural é bastante utilizado no Brasil, os demais são pouco utilizados. O que é o penhor rural? Imagine você que é produtor rural, está precisando de comprar um trator novo, precisando de reformar o curral, o silo, sei lá, está precisando de dinheiro para investir na sua própria fazenda. Você vai a um banco, muitas vezes o Banco do Brasil, pega o dinheiro emprestado e dá em garantia um bem que compõe a sua fazenda. Dá em garantia, por exemplo, um trator da sua fazenda. Dá em garantia algum maquinário da sua fazenda. Só que você não pode perder a posse desse bem. Afinal de contas, você precisa desse bem para produzir na sua fazenda, gerar riqueza e um dia adimplir com o credor pignoratício. O que você pode fazer? Você pega o dinheiro prestado no banco, normalmente no banco, e empenha algum bem que está na sua fazenda. E como você continua na posse dele, já disse eu que no penhor especial a posse do bem empenhado fica com o devedor e é registrado na matrícula imobiliária daquela fazenda aquele penhor, para se dar publicidade que ali tem um bem empenhado. E se futuramente você inadimplir com o credor vai pedir para o juiz, apresentando a matrícula imobiliária, que seja penhorado aquele bem empenhado, às vezes a própria fazenda, que seja levado para um leilão e com o valor oferido do leilão, que se ressarça dos prejuízos sofridos. Esse é o penhor rural. O penhor industrial é extremamente semelhante, só que ao invés de ser para a produção rural, é para a indústria. E o penhor mercantil, extremamente semelhante, só que ao invés de ser para industrial, para indústrias, rural, para o agronegócio, o penhor mercantil é para o comércio. Como eu já disse, nessas hipóteses podem recair quanto bens móveis quanto imóveis, mas o bem empenhado fica na posse do devedor e é imprescindível o registro na matrícula imobiliária, quer da fazenda, quer do comércio, quer da indústria, respectivamente penhor rural, penhor mercantil, penhor industrial. A lei o Código Civil faz a previsão do penhor de títulos de crédito, né? Um penhor eventualmente de uma nota promissória, algo que não existe no mundo prático, mas é possível empenhar um título de crédito? Sim, até porque os títulos de crédito podem gerar frutos, né? Qual que é o fruto que um título de crédito pode gerar? Os juros. Então, uma vez já perguntaram em concurso público, é possível empenhar um título de crédito? Sim. Como é que se faz? Através de endosso. O devedor pignoratício endossa, assina no verso da nota promissória e entrega para o credor pignoratício aquele título de crédito. Como a gente sabe, graças à autonomia dos títulos de crédito, o credor pignoratício passa a ter em suas mãos aquele título de crédito. Se o devedor inadimplir, ele mesmo executa aquele título de crédito contra alguma pessoa. Os penhores de veículos é algo também que não é utilizado mais, já foi muito utilizado. Funcionava grosso modo assim: eu ia comprar um carro, não tenho dinheiro para comprar o carro à vista, eu financio o carro em 10 parcelas de R$10.000,
recebo a posse do carro, mas esse carro fica empenhado. Veja bem, por que é um penhor especial? Porque o devedor pignoratício, Elcio, fica na posse do veículo empenhado até a quitação da última parcela. Se eu inadimplir com o credor, o que o credor faz? Pede para o juiz penhorar o carro que está comigo, o veículo que está comigo. Uma vez penhorado, é levado para um leilão, alguém arremata e o credor se ressarce. Professor, por que isso não é usado? Porque o Instituto da Alienação Fiduciária em Garantia é muito mais conveniente para o credor, né? Por quê? Porque na alienação fiduciária em garantia, decreto 911/69, o credor continua proprietário do bem. Então ele vende o veículo para o Elcio, mas continua proprietário do veículo até o dia que o Elcio quitar. No penhor de veículos, não, o proprietário do bem é o devedor. Agora o credor pode excuti-lo. Então, na alienação fiduciária em garantia, o credor fica muito mais tranquilo que no penhor. Então, o penhor de veículos foi substituído pela alienação fiduciária em garantia, porque para o credor é muito mais cômodo. Para encerrar nossa aula, professor, você comentou que existe o penhor por força de lei, o penhor legal, não existe? Existe. Existem os penhores que não decorrem da vontade do ser humano, decorrem da lei. São os penhores que os donos dos hotéis, os donos de restaurante, os donos de imóveis alugados, né, podem fazer em desfavor de seus devedores, né? O penhor de locação, penhor em desfavor do inquilino, do locatário, é até que relativamente comum. Imagine a seguinte situação: eu aluguei um imóvel meu para Juliana, aluguei um apartamento meu para Juliana. Juliana pagou o primeiro mês, pagou o segundo e parou de pagar. 1, 2, 3, 5 meses sem pagar, começa a procurar a Juliana e Juliana sumiu. Eu vou lá no apartamento, toco a campainha, ninguém atende. E eu sei que dentro daquele apartamento tem vários bens móveis, fogão, geladeira, televisão, o que for. O que eu posso fazer? Eu posso empenhar esses bens. Eu peço autorização judicial para entrar no apartamento, relaciono os bens móveis que compõem o apartamento e peço para o juiz homologar o penhor daqueles bens móveis. Ou no caso de hotel, imagina que eu vou a um motel, me hospedo lá 3, 4, 5 dias, minha bagagem está lá, às vezes até, eventualmente, minhas joias estão lá, eu sumo, o que o dono do hotel pode fazer? Empenhar esses bens e pedir para o juiz homologar esses bens. O grande problema está nessa homologação, o artigo 703 do CPC. Logo depois que são empenhados esses bens em favor do dono do hotel, em favor do dono do restaurante, em favor do locador, logo depois, no dia seguinte, o credor que empenhou esses bens do devedor tem que pedir para o juiz a homologação, chama-se homologação judicial do penhor legal. Contratar advogado e pedir para o juiz homologar. O juiz homologa o penhor, né? Obviamente procura citar o devedor e depois, se não aparecer ou se jogar procedente o penhor, é levado para leilão e os bens móveis que ali estavam, os bens do devedor pignoratício, vão para o leilão e ressarce o credor, dono de hotel, dono de restaurante, locador, enfim. Bom, amigos, aqui está dado uma aula sobre penhor, né? Os aspectos que eu julgo aí mais importantes sobre penhor. É um instituto muito importante, muito utilizado no Brasil e vale a pena você conhecer bem, sobretudo o penhor da Caixa Econômica Federal, que existem algumas particularidades. As particularidades mais importantes eu disse e repito, né? Se o devedor pignoratício lá da Caixa Econômica Federal inadimplir, pode a Caixa extrajudicialmente marcar um leilão, pôr essas joias que foram empenhadas para um leilão, alguém arrematar, é até um bom lugar para se comprar joias, compra-se joias baratas ali, e sem a presença de advogado, sem a presença de juiz, se ressarcir do prejuízo gerado pelo devedor pignoratício inadimplente. Vale a pena estudar o penhor. Um grande abraço.